dadas na praia, provocando frisson. Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson. O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com malagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com malagueta, provocando frisson. Quem viu? Homofobia. Então, diz para mim o que você realmente sente. Não é desinteresse, porque sempre me procura. Não é indiferença, pois não me ignora, rotula. Sabe essas suas regras? Elas me prendem dentro de ti. Não será desejo essa sua violência? Sabe o ódio que você carrega? Nutre também por si. Bobinho. Sabe essa sua intolerância? É, em essência, simplesmente um amor travesti. Eita, minha gente! Tá começando o Cruviana Universitária, com o poema de Helena Reis Barcelos, aqui nessa antologia Poesia Gay Brasileira, organizada pela querida Amanda Machado e Marina Moura. Tá começando o Cruviana. E aí, Neuber Uchoa, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Boa tarde para você, boa noite para quem está na noite e bom dia para quem é do dia. Massa! Meus amigos, e hoje o Cruviana Universitária vai falar de arte drag. Hoje aqui conosco, na nossa aldeia, no nosso encontro, no nosso Parixara musical, o Talon Coutinho de Almeida. Bem-vindo, Talon. Muito obrigado por me ter aqui, por me receber. É uma honra estar aqui nesse programa. Massa demais, cara. Olha, o Cruviana, como diz o Neuber, né? Esse esquenta aí da sexta, né? Essa ventania cultural. Talon, que maravilha a gente trazer aqui você que tem 24 anos, minha gente. Esse cara é aluno do 7º semestre, 7º, 8º, 9º. No limbo. Adoro isso, no limbo. 7º semestre de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Roraima. Aqui, né, no texto que ele mandou, ele falou que é extrovertido, bom em criação e excelente em trabalho de equipe. Olha aí, Talon. Você tá lendo meu currículo, né? Não lembro disso. A gente já faz um combinado aqui no Cruviana, né? Meus queridos, você que está acompanhando o programa, que está chegando junto aí no canal 2.1 TV Universitária e também na rádio 95,9 FM. Hoje, Neuber Uchoa, nós vamos falar, né, meu amigo, de arte drag em Roraima, né? De arte drag. O que é isso? O que é arte drag aí para a população que ainda não sabe? Para você, meu amigo, que está fora desse rolê ou dentro desse rolê também. Então, tá bom? Para começar o nosso debate aqui, essa nossa... Você percebe, né? Eu coloquei aqui na nossa mesa a bandeira, trouxe também o livro do Tobias Carvalho, As Coisas, que são contos homoafetivos, tem contos eróticos aqui também, contos de personagens lésbicas, né? Tem o livro da Natália Borges Polesso, né? O Amora, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2016. Hoje o nosso programa é para falar sobre isso, né? Essas liberdades, essa diversidade. Então, para a gente começar aqui o nosso debate fraterno, o que é a arte drag, o que é a cultura drag, meu amigo? Vamos lá. A cultura drag, como uma arte, como toda arte, ela não pode ser definida, ela não tem uma definição única, vamos dizer assim. A arte drag, ela é sobre criar um personagem que não segue padrões de gênero e fazer performances culturais. E é muito presente desde o início dos movimentos LGBTs de Stonewall, principalmente, porque foi quando o movimento LGBT teve uma visibilidade internacional e nacional, que foi quando as pessoas LGBT dos Estados Unidos se revoltaram contra as violências policiais, a repressão, e começaram a ocupar espaços. Então, na linha de frente, nós tínhamos mulheres trans e nós tínhamos drag queens também. O que é uma drag queen? É justamente essa personagem
que é criada normalmente por pessoas, não necessariamente homens cis, podem ser outros tipos de pessoas, mas uma figura feminina que performa, que dança, que coloca muita maquiagem na cara. Então, a arte drag é justamente isso, é você criar um personagem e com esse personagem você fazer o que você quiser. E com esse personagem não segue padrões de gênero, ele não é homem nem mulher, você pode fazer o que você quiser. Essa é a arte drag. Nossa, que interessante, né, Neuber? Massa, e me lembrou, só para dar um exemplo da coisa, me lembrou que um tempo que eu comecei a tentar não generalizar as minhas letras. Por exemplo, Casinha de Abelha é uma pessoa que qualquer gênero canta, uma mulher, porque ela não tem pronomes que definem o gênero, não tem algo parecido. Então eu acho isso muito legal. Isso, inclusive, é difícil, né? Não se definir, né? É muito louco. Então, com o movimento LGBT, no início dos anos 70, nos anos 80, tiveram um grande boom, até nas mídias, nos filmes, nas músicas, começaram a ter. Eu estava falando exatamente sobre isso. Foi muita ousadia, né? Os pioneiros, né? Foi muito revolucionário, só que morreu muita gente aí nessa batalha. Nos anos 80, nós tivemos o nosso primeiro obstáculo, que foi o que precisavam para voltar a nos excluir, que foi a epidemia do vírus HIV. Isso. Então, a gente estava no auge, o movimento LGBT estava no seu auge e teve que voltar de novo para começar tudo de novo. É verdade. Então, nossa, que bacana, Talon, esse contexto que você está apresentando para a gente. E aí, né, diante dessa pergunta que eu faço para você, eu pergunto, né, existe drag em Roraima? Talon, existe arte drag, né, sistematizada? Como é que é esse movimento? Exatamente. Como é o movimento aqui? Bem, a arte drag é muito presente, só que ela sempre foi marginalizada até hoje. Aqui então, né, nossa cidadezinha. Em Roraima, a gente tem várias cicatrizes assim da nossa socialização como Estado. Então, o movimento LGBT, e principalmente as formas de expressão das pessoas LGBT como drag, nunca foi visto como prioridade, e a gente está lutando aí desde sempre, mas sempre existiu. Mas sempre foi dentro de espaços muito limitados, por exemplo, uma casa de festa que aceitava de vez em quando uma pessoa drag montada, e geralmente era atração. Então sempre foi muito estigmatizado e nunca era visto como arte, era sempre alguma coisa mais ligado a isso. A subalternidade. Isso, é muito mais... Ser um drag nessa altura do campeonato não basta ser um gay, né? Não é... Isso mesmo, não são só homens gays que fazem drag. Geralmente drag é uma porta de entrada para várias outras artes. Se expor, né? E fazer arte, né? Várias outras artes. Nós temos drag cantora, nós temos a Pablo Vittar, nós temos a Glória Groove, temos drags também que estão trabalhando agora profissionalmente com jogos. Agora também há algumas ilhas de felicidade, né? O movimento de vez em quando ganha algum impulso bacana, né? Isso, e principalmente agora que a gente está na era da internet, então todo mundo agora pode se expor de alguma forma, às vezes de uma maneira muito positiva e às vezes negativa também. Só que quando acerta, geralmente vira um grande estouro, como nós temos assim. Legal. O próprio movimento da cidade grande, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é uma coisa volumosa, né? Com certeza. A gente agora está no primeiro degrau, que a gente está tentando criar nossa própria identidade da arte drag roraimense. Mas no Brasil todo já temos uma identidade, nós já temos referências drags na cultura pop. Quando eu, por exemplo, sou da geração dos anos 2000, crescendo eu não tive uma referência LGBT, sabe? Era sempre aquele tabu, aquela coisa proibida, que era errado você ser LGBT. E hoje em dia nós temos Pablo Vittar performando, nós temos Glória Groove. Mas a arte sempre proporcionou, né, esse acesso. Eu me lembro, né, com 62 anos, sempre teve uns artistas, né, se não drags assim, originais, mas nego já ensaiava alguns passos, né, algumas bandas que iam nesse sentido, internacionais, né? Com certeza. Interessante essa fala. Talon, acho que muito, né, Talon, dessa discussão, esse debate que você está propondo para a gente aqui no Cruviana, eu fico pensando assim, quando estávamos
programando, né, esse espaço aqui, eu ficava, caramba, eu nunca assisti um programa na TV roraimense falando sobre arte drag, né, de alguém chegar e falar do movimento, das coisas, e isso me gerou uma certa tristeza no primeiro momento, né? E aí você percebe como esse debate precisa ser posto, e essa é a nossa função enquanto TV pública, Universidade Federal de Roraima. Um programa de arte, né, sim, de cultura. Sim, de fato. Legal a tua fala por causa disso. E essa é realmente a função do programa. Indiscriminadamente divulgar a arte e a cultura. Isso é um ensaio para a gente aprender normalmente, sem apontar, sem nada. Né? Sem julgamentos, né? Você está tendo aqui, sabe, o melhor do tapete. Não, eu agradeço sua arte de artista, mano. Talon, para a gente terminar esse primeiro bloco, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre identidade de gênero. O que é identidade de gênero, né? Dá para relacionar esse debate de identidade de gênero com a arte drag. Para muitas pessoas, a arte drag é uma porta de entrada para você descobrir quem você é de verdade. Às vezes, uma pessoa se identifica com um gênero, começa a fazer drag e percebe que talvez ela não esteja tão segura daquele gênero, sabe? Porque a arte drag permite que você descubra não só sobre você, mas sobre o mundo, como você se relaciona. Aqui em Roraima, por exemplo, dando um perfil mais de pessoas drags daqui, geralmente são pessoas que não se sentem tão confortáveis sendo elas mesmas para se expressar, mas quando se montam, vira uma outra pessoa, uma outra performance, uma pessoa de mais atitude, uma pessoa que quebra os tabus, como uma gíria que usam muito hoje em dia. Então, assim, a identidade de gênero, ela não está ligada com a sexualidade. Isso é muito importante denotar. Uma pessoa gay não quer dizer que ela seja uma pessoa trans, entendeu? Uma pessoa trans significa que ela questiona a própria identidade de gênero e não se identifica com outra, entendeu? E mesmo com esse debate aberto, a gente ainda fica faltando, porque tem pessoas que não se identificam nem com homem, nem com mulher. E aí surgiu uma nova identidade de gênero chamada não binárias. As pessoas não binárias são pessoas que não se conformam em caixinhas de masculino e feminino, sabe? E isso tem tudo a ver assim, com a performance drag, porque é isso que acontece quando você se desprende da identidade de gênero que você tem. No caso, eu fui sociabilizado como homem. Então, eu me sinto estranho se eu tiver de vestido, porque eu não fui criado dessa forma. Então, se eu tiver numa maneira confortável e segura de explorar mais esse lado do gênero e ver que realmente é uma construção social, você acaba descobrindo mais só sobre você mesmo, sabe? Você acaba vendo que alguns problemas que você tem nem é culpa sua. Às vezes você se sente mal por dar pinta, por desmunhecar, mas isso foi porque seu pai brigava com você quando você era pequeno, sabe? Porque é o que acontece bastante. você tá rindo muito fino, ri grosso, moleque. Tem que performar toda uma masculinidade tóxica, né? Que Isso mesmo. E a arte drag foi uma das primeiras coisas a questionar isso, sabe? Tipo, eu posso ser um homem, mas eu também posso me montar. É uma grande possibilidade, né? A arte, né? Ser artista possibilita, né? Inclusive, o auge do teu conceito é algo muito novo, né? A revolução do pensamento. E isso que tu está falando aí, eu tenho certeza absoluta que há 30, 40 anos atrás não era sequer ventilado, né? Hoje, todo esse conceito formado que eu estava vendo, onde se chegou, né? Que bacana isso. São lutas, né? São lutas. Isso, meu amigo. Isso que deve ser comemorado também. Sim. Sabe? A gente não tem só derrota. Sim, a comemoração desse pensamento, né, e dessa possibilidade política em existir. É isso, meu amigo. Você que está acompanhando o Cruviano Universitária aí no canal 2.1 TV Universitária na rádio 95,9 FM. Hoje estamos conversando aqui com Talon de Almeida, esse cabra admirável aí com seu trabalho em relação à arte drag. Fica aí, não sai daí. E olha, você vai ficar essa mudança de bloco, a gente vai mostrar para vocês um pouco do trabalho do Talon no reality show Rainha Buriti, que a gente vai conversar agora no próximo bloco. Já ganhou. Não sai daí. Vamos de música, Neuber? Bora! Primavera, juro que te vi
mais do que calor. Aí dá muito mais que 42 graus. Aí dá muito mais que Manaus. A gente pode ser careta. Quando primavera, juro que te vi. Meio Boa Vista, muito mais do que calor. Aí dá muito mais que 42 graus. Muito mais que Manaus. A gente pode ser careta. A gente não tá nem aí pra lambreta. Desabumba ou de capeta. Todo mundo quer se divertir. O mundo todo não tá nem aí. Te contei, de Belém pra Macapá. O rio todo se parece com o mar. De vez em quando Bororoca. Te contei, de Belém pra Macapá. O rio todo se parece com o mar. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. A máquina no escuro se deixou fotografar. Eu sou a lei, disse a megera o cidadão. Finjo que sei, que agora é tudo ou nada em vão. A praia do futuro, a máquina no escuro. Eu sou a lei, disse a megera o cidadão. Finjo que sei, que agora é tudo ou nada em vão. Passam das 6, as criaturas quantas são? Serão vocês, uns quantos grilos, quantos gringos de uma vez. Frutas de vez. Eita! Julieu e Romito. Não sabemos o que é o amor. Se o vivemos, logo o desprezamos, e se não, o desejamos. Confunde-se os amantes assim, como os nomes se violentam na suposição da troca anímica. Mas se sabemos que Julieta, boba era a Capitu dissimulada e mole, francamente oferecida. Sobre o amor no mesmo sexo de pares literários, quase nada. Não se terão amado homens e mulheres entre si? E tendo feito, por que negadas nos são tais alturas e formas e sentidos, Neuber Uchoa? Eita! Um fragmento aqui do poema de Horácio Costa, esse professor, tradutor e ensaísta, né? Um grande poeta. E hoje, meu amigo, no Cruviano Universitário, estamos conversando com Talon de Almeida, esse estudante de engenharia elétrica, que está aqui falando de maneira tão bonita pra gente sobre a arte drag. Talon, nós terminamos o primeiro bloco mostrando aí pro nosso público, né, trechos do Rainha Buriti, que a gente vai conversar daqui a pouco, né, pra galera ter uma noção do teu trabalho, né? Só que eu queria começar esse segundo bloco te perguntando, o que leva uma pessoa a se montar? Bem, não tem uma causa definida, porque como drag é arte, existem várias maneiras de descobrir a própria arte, sabe? Como é uma arte muito individual, geralmente tem quando você entra em contato com essa arte, vê alguém fazendo drag, ou às vezes até de uma maneira mais pessoal, vendo a sua mãe se maquiar, vendo outras pessoas assim, com uma montação, que a gente chama um termo bem específico na arte drag, é se montar. Quando você diz que está se montando, significa que você está entrando nesse personagem drag que você criou.
Então, assim, muitas pessoas, tem muitos relatos de homens gays que veem desde pequeno sua mãe se maquiando e já se sentem inspirados por isso. Tem mulheres que dizem que já foram para eventos que tinham drag queens ou outras pessoas drags. E também se sentiram inspirados e queriam se descobrir dessa maneira. Porque uma pessoa drag, ela não é aquela pessoa que fica assim, oi gente, eu estou no local. Não, normalmente é uma personalidade alegre, né? Uma personalidade colorida, normalmente uma coisa muito explosiva e que você sabe que aquela pessoa está ali. E é uma característica muito difícil de desenvolver, justamente porque na nossa sociedade reprime isso. Se você se expressar demais, se você fugir da expectativa que as outras pessoas têm de você, principalmente em relação à classe social, a gênero, à raça, principalmente, que a gente cria na nossa sociedade, principalmente em questão de homens. Homens não podem fazer isso, homens não podem chorar, homem não pode rir fino. Então, justamente uma pessoa vai fazer drag porque ela quer quebrar essas barreiras pessoais. Ela, não me sinto confortável, não sei, sorrindo fino, sorrindo alto, quando eu estiver fora do drag, mas quando eu estou montada, eu consigo ser espalhafatosa, do jeito que eu sempre quis ser. Márcia, era isso que eu ia perguntar. Quer dizer que o personagem chega a ser a entrada, né, a realização do sonho, né? Como uma pessoa sempre quis ser. Muito legal essa definição, esse conceito, né? Isso, a arte drag permite que você se conheça e conheça como você se relaciona. Que a gente cria barreiras porque a gente mesmo não consegue quebrar. E quando você está nesse personagem, é mais fácil você ser outra pessoa, sabe? Que não se identificar com um gênero é muita tortura diária, né? Imagina a pessoa viver uma vida, né, e estar dentro de uma outra lógica. Talon, eu assisto o RuPaul, né, Drag Race. Assisti lá as 11 temporadas, né? E aí tem uma coisa curiosa lá no RuPaul, que é a questão do shade. E eu queria que você falasse para o nosso público, né, o que é isso dentro da cultura drag, né? O que é o shade? Glossário aqui, além de se montar, o shade é o veneno que é natural de toda pessoa LGBT, principalmente você precisa desenvolver uma pele mais grossa, porque dentro do meio LGBT mesmo, as pessoas tendem a ser um pouco malvadas, sabe? Mas não de uma maneira que seja de ofensivo, que seja para ofender. Mas às vezes, sabe, um comentário assim, que tem uma alfinetada assim, sabe? Tipo as que você me faz no Twitter? Com certeza. Uma malvadezinha. Mas é uma coisa que é pra ser engraçada, assim, sabe? E faz parte da comunidade drag, principalmente em relação à aparência, sabe? E é assim que funciona normalmente a cultura drag. É o alimento da coisa, né? Isso, porque normalmente, vamos dizer, tem uma hierarquia. Pra tudo tem uma hierarquia. Então, normalmente, uma pessoa que tenta, de alguma forma, diminuir a outra, leva uma resposta à altura, sabe? Se você já fizer um comentário negativo, eu não vou ficar calado. Eu não vou aceitar aquilo lá, nossa. Não, eu vou fazer um comentário. Uma resposta. Isso. À altura. Isso. E é muito comum na comunidade LGBT isso acontecer, só que a gente precisa também ter um pouco de dosagem, né? Que tem uma linha tênue entre ser engraçado e entre ser mal, entendeu? Eu queria exatamente falar sobre isso. Existe uma solidariedade, essa história existe um pensamento, né? Com certeza tem, e aqui em Roraima é o que mais tem, porque como é muito difícil você fazer uma roupa, você comprar uma peruca para você fazer uma montação, normalmente tem uma rede de empresta, que você empresta para uma pessoa que a outra pessoa empresta. O começo é sempre difícil. Pois é. E é assim que a comunidade drag roraimense sobreviveu por muito tempo, sabe? Do empresta. Eu tive acesso, o primeiro contato que eu tive com a arte drag aqui em Roraima foi uma drag chamada Alia Laiane. E ela meio que era mãe de todas, ela tem filhas em Caracaraí, ela foi Miss Gay, um concurso drag muito famoso no Brasil, que ela foi representando Roraima, e ela foi a minha inspiração maior. E até hoje que eu tenho contato com ela, eu tenho uma gravação pendente com ela pelo Rainha Buriti, e ela fala, minha peruca tá emprestada para outra pessoa que eu tenho que pegar de volta. E assim, geralmente assim, quando uma drag aqui de Roraima consegue manter um guarda-roupa, ela empresta, porque como é muito, muito escasso a oportunidade de você fazer uma montação, não tem problema, você, não estou usando mesmo, vou emprestar para uma amiga. Que interessante, Talon, muito interessante.
Você falou do Rainha Buriti, né? Eu falei que nós mostramos ali para o nosso público no final do primeiro bloco. Vocês foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, né, em 2021, no que resultou na primeira produção de um reality show com drags em Roraima, né? O reality show se chama Rainha Buriti e tá em produção. Mano, vamos falar desse negócio, que o nome é muito maravilhoso, né, Neuber? Então, o Rainha Buriti é um projeto muito ambicioso que no edital da Aldir Blanc tinha vídeos para internet de até 10 minutos. E o Rainha Buriti tem meia hora. Você está entendendo? E é baseado na cultura também drag, vamos dizer assim, a mais conhecida pela cultura drag é os concursos. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Aqui em Roraima. Também nós já tivemos vários concursos, mas o que consiste no concurso drag? Consiste em categorias, num tema, e aquela drag vai fazer um look, uma montação, uma roupa baseada no tema. Certo? Então essa é a estrutura principal onde a cultura drag nasceu, cresceu e se criou. E isso vem lá dos anos 70 na comunidade LGBT norte-americana. Justamente aquele bordão The Categories justamente diz em relação a isso, porque são categorias e eu trouxe essa ideia justamente para aqui para Roraima, porque aqui em Roraima a gente não tinha uma referência de concurso organizada de uma forma, vamos dizer assim, popular, eu posso dizer assim. Então a forma de você gravar isso, gravar o processo de construção do look, gravar depoimentos e gravar a passarela era algo inédito aqui. Num estilo RuPaul, assim, sabe? Só que o Rainha Buriti, ele não é comercial. Ele é uma produção muito, muito ambiciosa que foi gravada num celular, para ter uma ideia, entendeu? Foram 3 celulares usados e conta com a participação de 4 drags. Que inclusive eu agradeço muito cada uma delas por terem topado esse desafio. Que elas foram desafiadas a criarem looks para 3 categorias. O nome delas? O nome das categorias é... A primeira, Eu Sou de Roraima. Em que a drag tinha que fazer uma montação baseada numa característica marcante aqui em Roraima. O segundo foi festivais de frutas locais, que não sei se vocês estão familiarizados, mas aqui em Roraima a gente tem, nos interiores, nós temos festivais de frutas. Temos a festa do abacaxi, melancia, milho e laranja. Sim. Então, cada uma delas ficou com um tema e elas tiveram que fazer uma montação baseada nesse tema. E a terceira categoria é Filhas de Tepequém, que elas tiveram acesso à lenda do Tepequém e fizeram um look baseado na lenda, entendeu? Então, nós estamos com 95% do material gravado, já está para edição, e ele está previsto para sair agora, no fim do ano de 2021. Inclusive, é muito importante que isso aconteça, porque elas mesmas não acreditavam que ia acontecer. Nossa, foi uma coisa muito inédita, e é importante também que eu estou tendo essa oportunidade de falar, porque a gente começou as gravações em março. E desde então, devido à pandemia, devido a um semestre da universidade também, porque a equipe técnica consiste em 3 pessoas. E eu sou um dos diretores. Eu tenho a universidade para dar conta, então eu não tive tempo de me dedicar. E muitas delas foram tratadas como mentirosas, porque elas saíram para gravar, elas também não podem fazer a divulgação, não podem postar fotos, e o pessoal aqui de Roraima simplesmente, não aconteceu não, sua mentirosa. Nossa, que coisa. Então, aqui para Roraima as pessoas precisam se acostumar ainda justamente com essas produções audiovisuais, que tem contratos, existem prazos. Inclusive, uma das participantes, a Aisha Scarlett, é de Caracaraí. Então, ela veio lá da cidade dela, construiu toda a roupa, veio para a capital para a gravação, e quando ela retornou, ela simplesmente foi desacreditada, porque ela não pode divulgar. Entendeu? Então tem todas essas nuances que o movimento LGBT precisa enfrentar. A gente precisa criar essa cultura de que tem drag aqui em Roraima. Bacana, Talon. Nossa, muita informação, né? Muita coisa para a gente pensar sobre isso. E aí a gente está terminando agora o nosso segundo bloco. Eu quero terminar esse segundo bloco falando dos projetos audiovisuais que você participou aí. Enquanto o Neuber vai pensando uma música arrochada para a gente terminar esse segundo bloco. Você participou do Dia Internacional contra a LGBTfobia 2020, a Gaymada. Vamos falar da Gaymada no próximo bloco? Que eu acho ótimo isso, né?
Você também participou do Miss e Mister LGBT, mais 2020, Parada do Orgulho LGBT+, do estado de Roraima. Você organizou em parceria com o Grupo Diversidade, 5 categorias dos tradicionais concursos de beleza da Parada do Orgulho, dirigiu ensaios fotográficos, editou vídeos de entrevistas para o canal do YouTube do Grupo Diversidade e monitorou, nossa, quase não saiu, votações online, né? E também participou dos ensaios de visibilidade, né, pela Universidade Federal de Roraima, em parceria com a professora universitária Lima Cuxi, produziu um vídeo que faz parte da programação da semana comemorativa do Dia da Visibilidade Trans da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do estado de Roraima. Ele faz um trabalho maravilhoso, né, com essa população. E é isso, meu amigo, não sai daí que o Cruviana Universitária hoje está maravilhoso com esse estudante de engenharia elétrica, né, que é uma coisa tão heteronormativa do ponto de vista do senso comum tolo, né? E aí Talon está aqui mostrando todo esse brilho, toda essa beleza que é a arte drag. Aí que todo mundo tá com sede, muita gente tá com fome, outra gente tá cagando pra miséria. Aí que tem a gente desviando da ideia. É na feira, é no bosque, de Copacabana pra Madureira, na esteira, do Quixote, Candelária, Parecendo Norte e da sorte na feira. Aí é Zona Sul e Zona Norte, passa tudo por aqui. O morro desce pro asfalto que sobe numa carreira de cara de bandeira, com nada de primeira por ali. Desce com cara de perdido, com nada de bandido e por ali. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Se você quiser, eu até te dou aquela flor, se você quiser, se você me der, claro que eu te dou meu amor, dou meu amor, dou aquela flor. Se você quiser, se você me der, eu até te dou aquela flor, se você me der, se você quiser, claro que eu te dou meu amor, quero tua flor todo dia. Nesse planeta, nesse continente guia, nessa cidade, no morro da fantasia. Tem fevereiro, tem um carnaval, tem um pessoal que chupa dedo e coisa e tal. Se você quiser, se você me der, se você me der, se você quiser, se você quiser me encontrar aqui agora, peça pro seu medo, peça pelo segredo dessa música, senhora. Tem um redentor, um arruador, dá um dois, ainda demorou. Se você quiser eu faço e você chora. Tem um carnaval, tem um pessoal, um fevereiro e coisa e tal. Se você quiser não veja a hora. Eita! E voltamos com o nosso Cruviano Universitário. Você, meu amigo, que está acompanhando aí nas ondas da 95,9 FM, meus amigos, e no canal 2.1 TV Universitária. Hoje entrevistando aqui o Talon de Almeida, que está falando da arte drag, esse cabra que é um orgulho para nossa universidade, meus amigos.
Talo, e pra gente acelerar aqui esse terceiro bloco, porque eu tenho tanta pergunta pra te fazer, mano. Eu quero te perguntar sobre o podcast, né? O Boa Bicha Roraima. Eu acho o nome maravilhoso. Tem um podcast chamado Boa Bicha Roraima. Então fala desse podcast que tu produz, apresenta com a Julie, inclusive estava com a Julie ontem. Um beijo aí pra Julie. O que é esse podcast? Bem, o podcast Boa Bicha foi meu projeto de quarentena. No início da quarentena, eu já tinha experiência com a Gameada, que era simplesmente todo domingo pessoas LGBTs se reuniam para jogar o esporte da queimada, e era um local que você podia dar pinta, simplesmente. E muita gente vinha me agradecer, olha, a Gameada é o melhor dia da semana, que a gente pode dar a nossa pinta. E eu percebi que a gente precisava dar voz a certas pautas que não estavam tendo voz. Nossa. E uma forma de alcançar certos públicos é com um podcast, que é como se fosse uma rádio na internet, que você pode dar play e pausar quando você quiser. Então, não surgiu de mim a ideia, mas eu conversei com a Julie. Falei, Julie, eu tô com uma ideia de um projeto, eu quero falar sobre questões LGBT. Aí ela falou, vamos fazer um podcast, então. Então, desde o início, a gente vem com essa proposta de falar sobre as questões LGBTs roraimenses, aqui da própria comunidade. Tanto que o Bordão é um podcast feito por LGBTs roraimenses e para LGBTs roraimenses, sabe? Nossa, que legal. E foi a porta de entrada para eu descobrir que eu quero fazer isso. Eu quero dar a oportunidade para outras pessoas terem visibilidade. Eu não me importo muito de levar crédito, sabe? Eu tenho um currículo de projetos que eu estou envolvido. Já trabalhei com todas as organizações LGBTs daqui de Roraima. Mas não é do meu interesse ter meu nome no brilho, sabe? É o nome das outras pessoas. E a gente está conseguindo. Com o Rainha Buriti, eu tive acesso à arte drag, conhecer as pessoas que trabalham no mercado drag daqui, como a Lia Laiane. Eu tive contato também com o setor junino, que, por incrível que pareça, é o que mais investia na arte drag. Nossa, que interessante. Eles têm uma categoria própria, que são as rainhas da diversidade, que são, para eles não consideram drag, mas são normalmente uma identidade, uma performance drag, que uma pessoa se monta para fazer uma apresentação junina. E nós temos, esse ano inclusive teve uma edição live, inclusive tem na internet, dá para pesquisar. Trabalhei com a Aritana Mangabeira, que é a atual rainha da diversidade lá do governo, do Arraial do Governo. Então, eu tenho acesso, o Boa Bicha deu acesso a várias outras plataformas, várias outras oportunidades, e eu sou muito grato por isso. Nossa, que legal. Olha aí, você, meu amigo, minha amiga LGBTQI+, já sabe, né? Um espaço de acolhida, um espaço seguro. Gameada, minha gente! Vamos jogar Gameada! Fica ali no Paraviana, né? Na praça, vocês estavam jogando ali? Ou vocês vão migrando, vão para praças específicas? Depende da disponibilidade. Geralmente a gente usa a quadra de tênis lá da Praça da Moca, mas às vezes a gente chega e está ocupado, então a gente tem que realocar para algum outro lugar, como Mirandinha. E é uma oportunidade, sabe? A gente fica dentro de casa, a gente fica pensando, poxa, eu preciso de um espaço em que eu não seja julgado, que eu possa dar minha pinta, eu possa desmunhecar. Espaços como a Gameada, como festas LGBT que estão cada vez mais frequentes, é o local de refúgio normalmente. Pô, massa, muito legal isso, viu, Talon? E aí esse nosso recado enquanto universidade, né, que a universidade é múltipla, é plural, é diversa, né? Ela é formada por tantas coisas, e aí nós estamos aqui como também essa voz, né, Neuber, para chamar. Pô, eu tô aqui pensando, mano, nos meus contemporâneos. Meus amigos queridos, eu tive muitos amigos artistas, inclusive, neguinho artista, e que preferiu sair de Boa Vista do que se expor, tentar alguma alternativa. Estou falando da Gameada, sabe? A possibilidade de você se mostrar, né? Ir para a linha de frente, discutir a coisa, né? Eu lamento que a gente, lá 40 anos atrás, né, os meus amigos não tivessem tido coragem para... Porque é difícil também, né, mano? Não estou nem julgando nada. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu fico pensando nisso.
tentando me lembrar, não tinha nada desse gênero. Tanto sabe? que até hoje é uma questão de vida. Muitas pessoas pensam, respeito, mas não, é uma luta por sobrevivência. Não, eu tô falando às pra vezes você, mano, eu vi muitos amigos saírem fora daqui para não assumir, para não sair do armário. E muitas vezes a violência começa dentro de casa. Assim, quando você se entende por gente e vê que você não é como os outros, seus pais começam a te repreender por isso. Entendeu? Porque tem toda a expectativa. E é uma luta por sobrevivência. Até hoje, eu corro risco de vida por estar andando na rua, sabe? Mas você está de parabéns, mano, com toda a sinceridade. Estou como roraimense, acho bacana. Então, fiquei maravilhado em saber que você é macuxi. Isso é legal também. Você tinha que partir para ver essa situação dentro da tua etnia, que eles também precisam. Isso é um tema muito... singelo, né, no que toca aos parentes. Então, acho que você podia começar como um empreendedor da cultura que tu és, né, e tem coragem para sair na... Acho bacana, certeza. Muito bacana. Parabéns, meu irmão. Parabéns mesmo, do fundo do meu coração. Tá orgulho, você é um orgulho pra gente. Obrigado. Eu quero te perguntar sobre o mercado das drags aqui no estado. Ele está limitado, é um mercado amplo, é um mercado aberto? Existe já casa de shows específicas? Existem espaços específicos, né, para a arte drag? Você produz, né, está dentro desse rolê? Como é que é isso? Bem, a gente usa o termo, vamos dizer assim, como eu posso dizer? A gente que está no meio da performance LGBT, a gente não tem muitas oportunidades para se expressar. Agora, recentemente, a gente tem tido a oportunidade de fazer um evento chamado Toca Colors, do Bar Toca da Bruxa, que foi o primeiro espaço que abriu, que me chamou e conversou assim, queremos botar no show de drag. Nossa! A atitude das meninas é legal, né? Pois é, bacana, foi o primeiro local que chegou a falar isso e abriu as portas e falou assim, nós só queremos que a drag performance, o que você que vai cuidar de tudo, sabe? E isso fez uma diferença, muita diferença, porque pela primeira vez nós tivemos a referência de um espaço que tem show abertamente drag, legal. Sabe? E que não é um local, vamos dizer assim, adulto, como justamente é pela arte, sabe? Não, e bacana que tem toda a produção a favor de você, né, cara? É um negócio, uma casa bacana. E eu lembro de uma oportunidade que a gente teve de apresentar, na primeira vez que a drag, que a Melanie de Leon, que é uma drag que trabalha comigo, se apresentou, ela, depois de se apresentar, ela simplesmente me abraçou chorando e agradecendo, porque essas pessoas só precisam que você acredite na arte delas. Elas já têm um potencial, elas só querem a oportunidade de poder se expressar, seja bom, seja ruim, seja, deu errado o show, mas aconteceu. E isso já é um marco, sabe? Essas pessoas precisam que você acredite nelas, que você acredite no trabalho, porque isso é trabalho. Que maravilhoso. E todo mundo merece, mano. Quem tem que julgar é o povo. É verdade. O povo todo mundo merece a oportunidade. Que se tu não gosta, tem quem goste, mano. É isso, né? A vida é assim. Minha filha me diz isso. Talon, sobre essa questão política também, né? A gente está falando aqui, né, de toda essa alegria, de toda essa cor, mas a gente sabe que a realidade é dura, né? Perseguição, é morte, é violência, né? Desses suicídio, corpos ditos, né? corpos transviados, corpos que estão fora dessa lógica, né? Tão cruel e tão delimitante, né? Enfim. E eu queria te perguntar sobre a questão política do movimento, como é que é isso para ti, né? Que está dentro desse debate também, uma questão, né? O debate político, né? A política da vida, né? De estar na rua e se sentir seguro para viver o que você quer viver. Eu sempre coloco nas minhas redes, né? Ser o que se é. Às vezes eu posto uma foto, ser o que se é, né? Então como é que é isso? Fala pra gente. Bem, a gente está começando agora os debates políticos LGBTs, porque ele nunca foi tratado como um independente, ele sempre foi tratado como uma parte dos direitos humanos, que realmente faz sentido. Aqui em Roraima a gente tem muita barreira em relação a isso, mas a gente está começando a trabalhar, porque esse trabalho precisa ser informativo, a gente precisa conversar. E na base, né, Talon? E na base. Conscientizar, e a gente está fazendo esse trabalho, mas nem tudo são maravilhas, nem todo mundo está aberto a debater sobre essas coisas, porque desafia você a pensar sobre isso, sabe? Quando você percebe que a roupa que você usa foi uma coisa imposta pela sociedade, aí começa o desconforto. Porque é desconfortável se conhecer. É desconfortável saber que existem mais coisas do que homem e mulher, sabe? E tem muita gente que não quer fazer parte desse diálogo. Nossa, e é muito louco isso, Talon, porque você perguntou nos bastidores, nunca pensou em se montar e tal, e eu gosto muito de rosa.
rosa, né? Tons de rosa, eu gosto muito de me vestir assim. E aí, quando eu quero, eu sinto, né, que é meio performático. Eu tô com uma calça rosa, uma blusa rosa, eu sou preto, cabelo crespo. Então as pessoas olham para ti como se fosse algo estranho, né? E me assusta, porque eu tenho essa consciência cênica, né? De que eu tô andando ali e as pessoas estão me olhando, porque eu estou de rosa. Né? Como se rosa fosse, né, um delimitador, né, fosse centrado para um público X ou Y. Então, essa questão política a gente precisa estar sempre em mente, que nosso corpo é resistência, né? Uma palavra que tem sido posta muito aí no front, né? Enfim, resistência. Eu acho que a arte drag é resistência também. Com certeza. E muitas pessoas também usam a arte drag para fazer performances políticas. No caso, protesto, não sei se vocês estão ligados, geralmente tem travestis, tem pessoas drags que vão nos protestos e se posicionar, sabe? Porque se você está fazendo drag, você já está quebrando essa expectativa social que você tem de homem e mulher, sabe? Tanto que é até um pouco violento essa pergunta, mas muita gente fica, mas é homem ou é mulher? Nossa. Entendeu, sabe? Mas, cara, tem uns momentos bonitos. Eu agora mesmo vim de um festival no interior do Pará, onde um dos artistas convidados era um personagem, um drag, que depois que ele falou em rosa, Pink, não sei o que, Pink, figura faz um sucesso lá na região. Sabe? Eu nunca vi, uma aclamação geral. Bacana, uma figura simpática, com show mesmo. Então tem uns momentos bacanas, cara, que devem ser computados. Quando a gente percebe que a gente conquistou um espaço que antes era negado pra gente, é um sentimento muito incrível. É muito legal, bacana, mano. Vendo as pessoas aclamarem Pablo Vittar, sabe? Eu queria ter uma Pablo Vittar, sabe? Eu tive contato com a arte drag assistindo RuPaul desde cedo, com 14 anos. E isso foi definitivo para a criação, para eu me aceitar, sabe? Porque a minha família foi um pouco resistiva em relação à minha sexualidade, não é sabe? fácil, não, né? Então, o refúgio que eu usei, já que meus pais não vão me aceitar, eu vou me aceitar, eu vou assistir coisas que eu me identifico, sabe? E o mais importante de tudo em relação a esses debates é isso. É que a nível pessoal você precisa se respeitar acima de tudo, sabe? Não tem por que você fingir que você é uma coisa que você não é. Nossa, que fala potente! Talon Dimitrios Coutinho de Almeida. Meu querido, minha amiga aí, você que tá no esquenta pra, né, sair pro rolê, tá terminando o Cruviana Universitária, essa edição desse projeto, desse programa tão maravilhoso da nossa universidade, que é pra irradiar os talentos da nossa universidade e da sociedade roraimense. E hoje nós entrevistamos o Talon de Almeida. Talon, quero dizer, você é um orgulho para a universidade. Quando eu olho você, Baronço, Elisa, Julie, tanta gente massa aí que tá no front, tá no rolê. Você é um orgulho, cara, para a universidade, viu? Pro curso de engenharia elétrica, que acho que eu gosto de pontuar isso, né? É isso, o Cruviana Universitária tá chegando ao fim, essa edição. Você ficou aqui com Chesco Alves, Neuber Uchoa durante esse tempo, nas ondas, a 95,9 FM e também no canal 2.1 TV Universitária. Até a próxima semana e vamos de música, Neuber! Seja quem vá Majari, seja bravo quem tenha na rua, tudo rola que nem caxiri, rola tudo com damurida. Peça pra pescar parimé, peça pra subir parimá, peça pra Cauamé de molhar. Perere foi saci de bossa, Curupiré da nossa roça, natureza macunaiua. Perere foi saci de bossa, Curupiré da nossa roça, natureza macunaiua.